Bom, e aí, diante desse cenário, os diretores do Federal Reserve começaram hoje a reunião que vai definir a taxa básica de juros nos Estados Unidos. Lembrando que a gente está falando por aqui que a expectativa do mercado é de um novo corte, tendência que impulsiona os mercados nesta terça-feira. A Priscila Asbeck conta os detalhes para a gente. Mais uma decisão de política monetária aqui nos Estados Unidos é envolvida por pressão política. Nessa terça-feira, Donald Trump concedeu uma entrevista ao político e foi questionado se o corte imediato de juros seria um requisito para a indicação do novo presidente do Fed, e ele disse que sim. Lembrando que Kevin Hassett, que é assessor econômico da Casa Branca, é o favorito, com 76% das apostas de mercado apontando para sua escolha como substituto de Jerome Powell, que encerra o seu mandato em maio do ano que vem. A ferramenta FedWatch do CME Group também aponta que a decisão dessa quarta-feira deve ser por um corte de 0,25 ponto percentual nos juros, levando a taxa do atual patamar de 3,75% a 4% para a faixa de 3,50% a 3,75%, e a ferramenta também aponta que os investidores esperam novos cortes apenas em abril ou setembro do ano que vem e que os juros aqui nos Estados Unidos não devem ficar abaixo de 3% em 2026. O jornal Wall Street Journal traz uma análise, inclusive, falando que a grande atenção vai ser voltada para a divisão entre os formuladores de política monetária na decisão dessa quarta-feira, porque pode haver até metade dos formuladores dizendo que não seria necessário fazer um corte nos juros nesse momento. Eles citam que até 5 dos 12 membros que vão votar e 10 dos 19 membros no total, incluindo os presidentes regionais que se revezam, já sinalizaram discursos ou entrevistas recentes que não vêm justificativas fortes para um corte. E em meio a isso, Jerome Powell se vê diante de duas ameaças: a inflação, que está persistentemente acima da meta de 2%, e a estagnação no crescimento do emprego, além da pressão política de Donald Trump, que gostaria de ver cortes mais agressivos de juros. Então, o que se espera é que Powell opte por um corte de 0,25 ponto percentual, mas na declaração aponte que os próximos cortes podem ser mais lentos, uma abordagem que inclusive ele já usou em 2019, quando o comitê também estava dividido. Entre aqueles que são contrários ao corte, a principal preocupação é a inflação. Segundo o PCI, que é a principal medida observada pelo Fed, o core do PCI, a inflação está em 2,8% e o CPI mostra a inflação em 3%. Os dois dados mostram a inflação acima da meta de 2% do Fed. Lembrando que esses dados são de setembro, porque por causa do shutdown, da paralisação do governo, os dados estão atrasados. E o grupo que apoia cortes mais agressivos teme danos no mercado de trabalho se os juros se mantiverem altos por mais tempo. E há o complicador adicional aqui, porque por causa da recente paralisação do governo, os dados de outubro e novembro de inflação e de emprego não vão ser divulgados a tempo da decisão de política monetária. Alguns dados vão sair só a partir da semana que vem.